Vamos dar início, então, a nosso estudo sobre evangelismo, né? Nós propomos aqui nós estamos propondo durante o ano falar sobre evangelismo, missões, e nós propomos aqui durante 5 meses trabalhar com os nossos seminaristas, os seminaristas da nossa igreja, e nós convidamos, então, para dar o estudo, o Rômulo, nós convidamos o Eduardo, nós convidamos o Leandro, nós convidamos também o Gustavo, que está conosco, já vai se apresentar também, né? E nós convidamos também o Matheus. Então, são esses os nossos seminaristas deste ano, que Deus continue os abençoando. E nós vamos falar sobre evangelismo durante 5 meses, como eu falei, e neste mês está para falar sobre o assunto conosco o nosso irmão Rômulo, né, seminarista Rômulo. E ele colocou até o tema, né, eu pedi o tema para ele sobre esse estudo de evangelismo, e impulsionados a pregar, né, baseado em Atos 8, verso 4. Então, para iniciarmos, eu vou passar a palavra para o Rômulo, para ele se apresentar, né? Já está acostumado, está se apresentando, já se apresentou bastante durante esses anos, e eu creio que se apresentou o ano passado também aqui, né? Quando o Daniel ele estava cuidando aqui da igreja, né? Da Quarta de Guarulhos. Então, Rômulo, você está com a palavra, fica à vontade. Boa noite, Luan. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Uma satisfação estar com vocês neste momento. Como o Luan disse, eu sou seminarista, estou aqui cursando o meu 4º ano, graças a Deus. Tem mais esse ano aí, bastante trabalho pela frente, uma média de um trabalho grande por mês, monografia, exegese, bênção de Deus. Eu sou lá de Muzambinho, Minas Gerais, saudade da minha terrinha, e nós estamos aí, fui enviado para o seminário pela igreja de Muzambinho, que está vinculada. Na verdade, Muzambinho, ela é uma congregação presbiterial, ela está vinculada ao presbitério Bandeirantes, e eu fui enviado para os irmãos para estar aqui estudando, e já estamos aí nessa batalha. Eu tenho 41 anos, tenho uma filha de 14, bênção de Deus, muita alegria para o meu coração, e nós estamos aqui hoje para cooperar juntamente com o irmão Daniel Luan e a Quarta Igreja. Nosso desejo é que Deus esteja abençoando, edificando e instruindo cada um dos irmãos e irmãs nesta noite. Amém. Muito bom, Rômulo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que o tempo é curto, é bem apertado, né? É bastante coisa para fazer realmente, né? As tarefas, os trabalhos. Mas louvado seja Deus pela sua vida e por ter aceitado o nosso convite, né? E eu também quero aproveitar que nós temos mais um seminarista conosco nessa reunião, né? O Gustavo. Então, Gustavo, se você puder também, eu já peço para você se apresentar também, por favor. Com certeza, com certeza. Bom, eu sou o Gustavo, né? Gustavo Lopes de Oliveira, venho da Primeira Igreja de Guarulhos, presbitério de Guarulhos também, né? Fui enviado esse ano para cá, esse meu primeiro ano. Tenho 22 anos, pela graça de Deus, e estamos aí na experiência, né? Começando aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu não sei se eu perguntei, eu não sei se o Rômulo falou também, vocês já têm campo de trabalho? Não, eu estou sem campo, os irmãos foram, cada um foi para um campo e eu ainda estou aguardando o convite de alguma igreja irmã para estarmos cooperando. Eu estou lá na terceira igreja de São Paulo, lá com o pastor Jair, né? Perfeito, ok. Então, é assim, irmãos, às vezes a gente fica aguardando o campo, né? Alguns são designados, outros aguardam um pouco, e nós também, nós temos essa situação do seminário, né? Então, nós aguardamos as igrejas que nos chamem, né? Nos chamam para trabalhar,
Enquanto isso, vamos trabalhando, cultuando a Deus nas proximidades da nossa região. Meus irmãos, nós já vamos dar início, então. Eu vou fazer uma oração para nós começarmos, e depois da oração, o Rômulo já vai estar com a palavra para iniciar o nosso estudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus de graça, Deus de amor, queremos louvar o teu santo nome por estarmos reunidos, ainda que virtualmente, para aprendermos mais da tua palavra. Senhor, obrigado pela vida do Rômulo, continue abençoando, Senhor, os seus estudos, Senhor, fortalecendo no trabalho nas igrejas que ele tem passado, que ele passará. Senhor nosso Deus, rogamos que o Senhor use, Pai, o teu servo nessa noite, para falar ao nosso coração da tua palavra, Senhor. Pai amado, que os nossos corações estejam voltados a esse momento, nossa mente esteja totalmente voltado para esse momento, que prestemos atenção, que nada, Senhor, venha nos atrapalhar. Nosso Deus, rogamos ao Senhor que nos perdoe nossos pecados, tem misericórdia de nós, e que o Senhor possa, Pai, encher-nos com teu Espírito Santo, e a cada vez mais fazer com que nos aproximemos de ti, Senhor, para buscar a tua face. Essa oração que fazemos, Senhor, e é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura em Atos dos Apóstolos. Leremos, embora nosso tema se concentrou no verso 4, mas faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. Atos, capítulo 8, verso 1 ao verso 8. Assim nos diz o texto sagrado. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quero convidá-los a orar novamente. Por favor, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por este momento de reunião com os queridos irmãos. Obrigado porque podemos ler a tua santa palavra e ser instruídos pelo teu Espírito Santo. Rogamos, bom Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, nos edifique, nos fortaleça, que o teu Espírito Santo seja o verdadeiro expositor da palavra, nos ensinando aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Que esta palavra caia em solo fértil, cresça e produza muitos frutos, para que teu reino seja edificado, para que pessoas sejam transformadas, para que algo seja feito em prol do teu reino e que teu nome seja glorificado. Por Cristo Jesus, oramos. Amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema impulsionados a pregar. Houve um tempo que aconteceu uma história de um professor, que ele, na verdade, isso virou até filme, um professor de ciências sociais, que ele deu uma tarefa para a sua turma. E elas deveriam criar uma ideia que mudasse o mundo, ou pelo menos que mudasse algumas pessoas no mundo.
Um dos seus alunos teve uma ideia, e ela foi chamada como corrente do bem. Ele fazia o bem para uma pessoa, e quando essa pessoa vinha agradecer, ele dizia que não precisava agradecer. No entanto, ele pedia para essa pessoa fazer o bem para 3 outras pessoas. E assim ia criando o efeito em cadeia, um passe adiante. Daí o nome do filme, Corrente do Bem. Pensando que o evangelho é algo bom, é algo que vem do nosso Deus, se ele for tratado como corrente do bem, qual o efeito que ele terá em nossa sociedade? E se for tratado como corrente do bem, precisaria ser limitado a 3 pessoas? Claro que não. Nós podemos compartilhar o evangelho com muito mais do que 3 pessoas. O texto que nós lemos foi escrito por Lucas. Lucas era médico. Esse texto, toda a carta, tanto Lucas como Atos, é fruto de uma pesquisa minuciosa e detalhada. Atos é a segunda parte do Evangelho, é a continuação do Evangelho, tanto que no começo nós vemos que está falando de obras que Jesus começou e continuou a fazer. É chamado de Atos dos Apóstolos, mas poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo. O objetivo deste livro é mostrar um relato coordenado e sistemático da origem da igreja cristã, a igreja que teme nosso Senhor Jesus. Portanto, ele descreve a obra de Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, através da vida dos seus servos, mostrando e convencendo Teófilo que eles são servos de Deus e que isso precisava continuar. O livro de Atos, ele descreve o progresso do evangelho, começando em Jerusalém e indo até Roma. Todas as 3 viagens missionárias de Paulo estão ali contidas. Se nós fôssemos resumir do capítulo 1 até o 8, nós teríamos algo como: Jesus sobe aos céus, na presença dos seus discípulos, capacita-os a pregar o evangelho. O Espírito Santo é derramado sobre esses discípulos ali na situação, na ocasião de Pentecostes. Pedro prega ousadamente e nisso desperta a perseguição contra a igreja. E apesar da perseguição, a igreja continua crescendo. A igreja começa a ter problemas, tanto interno como externo. Problemas internos, estava tendo uma dificuldade ali na divisão dos alimentos. Então, eles escolhem diáconos para fazer essas funções, para que os apóstolos pudessem focar na pregação do evangelho e na oração. E isso está acontecendo ali na altura do capítulo 6. Interessante notar que que os diáconos foram homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Capítulo 6 menciona quem foram esses diáconos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. No final do capítulo 7, nós vemos Estevão sendo morto a pedradas. A igreja está em Jerusalém, portanto, eles estão com uma certa dificuldade de cumprir aquela ordem que foi dada lá no capítulo 1, no verso 8, que diz o seguinte: vocês vão receber poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas de Cristo em Jerusalém e em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Eles ainda estão em Jerusalém, na altura do capítulo 8. Portanto, a ordem de se espalhar primeiro na região deles não estava sendo cumprida. Algo precisava ser mudado, algo precisava impulsioná-los. Então Deus se vale de um acontecimento que trouxe sofrimento, que trouxe dor, para impulsionar os irmãos a pregar o evangelho. Esta situação é a perseguição da igreja. Nós vemos, capítulo 8 começa dizendo que Saulo consentia na sua morte. Ele presenciou a morte de Estevão, e ele meio que fica empolgado com isso, vai até o Sinédrio e pede carta para perseguir os cristãos. Então nós vemos ele entrando nas casas e arrastando as pessoas para
para a prisão, porque elas estavam falando de Cristo. Aqui, neste momento, a situação que nós acabamos de ler. A igreja estava sobre grande perseguição. Mesmo assim, nesta situação complicada, eles ousaram pregar o evangelho. Eles ousaram atender o chamado de Deus, mesmo tendo a sua vida sob risco. E eles tiveram um resultado satisfatório. E é isso que eu quero ver com os irmãos através de 3 questões. Primeira, quem deve pregar o evangelho? A segunda questão que eu levanto é qual que é o objetivo da pregação do evangelho? E, por fim, qual que é o resultado da pregação? A primeira pergunta, quem deve pregar o evangelho? Na nossa época tem se respondido que são o verso 1, ele nos diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém, o evangelho estava sendo pregado em Jerusalém. A palavra perseguição aqui, ela nos chama atenção porque todos aqueles que eram fiéis a Cristo Jesus começaram a sofrer perseguição por simplesmente anunciar a Cristo, algo que deixava o judeu um tanto quanto desconcertado. O desejo de todo judeu era ir para Jerusalém. Jerusalém era um imã para judeus. O desejo de Jesus era que o evangelho fosse pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e todas as nações, até os confins da terra. Os discípulos, no entanto, eles não estavam indo até aos confins da terra. Eles estavam desobedecendo a ordem de Cristo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos até os confins da terra. E assim, nesta situação de perseguição, eles são obrigados a sair de sua terra, não intencionalmente para pregar o evangelho, mas para salvar suas vidas, para se poupar. E essa perseguição fez com que o evangelho chegasse a diversos lugares. Deixa marcado aí no capítulo 8 e avança até o capítulo 11, no verso 19, onde nós lemos o seguinte: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja que a perseguição por causa de Estevão aqui, essa que nós lemos, contribuiu para que eles se espalhassem para Fenícia, Chipre e Antioquia. E enquanto caminhavam, eles pregavam. Isso é bênção de Deus. Enquanto, daqui a pouquinho, nós vamos entender o que significa esse pregavam, mas, por enquanto, nós vamos olhar novamente para o verso 1, que diz que se levantou grande perseguição. Grande aqui é a ideia de ampla. Não foram apenas os líderes que foram perseguidos, mas todos os irmãos. Aqueles que estavam em eminência, que falavam na frente, aqueles que sentavam lá no fundinho e saía antes do culto acabar, todos foram perseguidos. A perseguição, ela não afeta só a liderança, ela afeta toda a igreja. As pessoas se espalharam pela Judéia e pela Samaria para salvarem sua vida. Porém, os apóstolos não se espalharam. Veja, o texto continua. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Ou seja, a liderança ficou em Jerusalém. As pessoas que eram lideradas fugiram por suas vidas. Nós vemos no capítulo anterior que Estevão foi o primeiro mártir. E aqui, ele foi o primeiro de muitos. E aqui tem início a uma intensa perseguição com a igreja. O verso 2 nos mostra que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Veja, eles estavam chorando uma pessoa querida, um dos diáconos que foi instituído lá no capítulo 6, alguém cheio do Espírito Santo, alguém amado pelas pessoas, e logo após isso eles precisaram fugir por suas vidas,
Porque olha o verso 3. Saulo assolava a igreja. Ele entrava nas casas, arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Veja como Lucas destaca que Saulo era o cabeça da perseguição. Saulo foi um discípulo de Gamaliel, alguém extremamente estudioso, alguém que tinha um zelo intenso e profundo pelo judaísmo, um assassino em série. Estevão foi sua primeira vítima. Essas pessoas que iam para o cárcere provavelmente não saíam do cárcere com vida. A igreja, ela tem muitos inimigos. Aqui se chamou um pelo nome, mas desde o Éden, a igreja sempre teve inimigos e sempre vai ter inimigos. Na nossa época, ela tem inimigos. Nós precisamos, de certa forma, nos acostumar que nós estamos em meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Por isso precisamos estar preparados. Essa palavra usada aqui, o verbo assolava, Saulo assolava a igreja, significa que ele causava uma destruição extensiva. Vai além de apenas prender e impor um castigo. A ideia é de torturar, maltratar. O reverendo Ellerson, explicando esse texto, disse que esse assolava tinha a ideia de ele maltratava com requintes de crueldade. Ele imprimia o máximo de sofrimento possível a essas pessoas. E veja a ideia, ele não apenas prendia e levava, ele arrastava. Nos faz pensar que ele desmaiou a pessoa ao chegar na casa dela com uma bordulada, uma coronhada, ou com qualquer objeto que ele tinha na época para bater nas pessoas, e eles saíam arrastando. E nós vemos isso, essa crueldade acontecendo. Enquanto isso acontecia, as pessoas mantinham a sua fé firme, e por isso elas precisavam fugir. No verso 4, nós vemos que entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. A palavra dispersos aqui é a mesma usada para sementeira. A ideia de uma árvore grande que floresce e espalha sua semente ao redor. E pregando esses dispersos, eles iam fugindo e caminhando para os diversos lugares. E a ideia de pregando a palavra, quando a gente ouve pregando, nós imaginamos alguém num púlpito, de terno, gravata, com a Bíblia na mão, enunciando um discurso. Mas pregando aqui é a ideia de alguém comunicando para alguém conhecido, anunciando, alguém que está lado a lado, caminhando numa rua, numa praça, e durante essa caminhada, ele conta sobre o Evangelho, ele conta sobre Jesus Cristo. Veja, é algo antinatural. Eles estavam fugindo com medo de Saulo, deixando a sua terra, deixando seus familiares, deixando seus queridos, e em vez de estar reclamando, murmurando, chorando, eles estavam anunciando Cristo e a maravilha das obras que ele fez. E veja, os apóstolos ficaram em Jerusalém. A igreja que estava fugindo, que estava pregando. Nós fizemos uma pergunta introdutória no capítulo: quem deve pregar? Nós já vimos que são os apóstolos. Aqui nós vemos as pessoas comuns. Os que foram dispersos significa a igreja que foi dispersa. Agora olha no verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Nós vimos lá no capítulo 6 que entre aqueles diáconos que foram eleitos para cuidar da igreja, estava Filipe, um diácono anunciando a Cristo. Portanto, quem deve pregar a palavra é todos. Os pastores, os apóstolos aqui no nosso texto, os pastores em nossa época, os presbíteros, os diáconos e a igreja. Pregar a palavra, meus amados irmãos, não é uma tarefa exclusiva dos líderes. É uma tarefa dos líderes, sim, mas não é exclusiva deles. É uma tarefa de todos os crentes. Nós vemos aqui irmãos fugindo pela sua vida e com o coração cheio de amor pelo evangelho. E durante a fuga, pregavam a palavra. Existe um autor, um pastor,
chamado James Draper. Ele escreveu um livro intitulado Desafio da Palavra. O autor não é muito conhecido, mas a frase, o que ele diz na página 36, tem um impacto muito importante na minha vida. Eu espero que também tenha no coração dos irmãos. Diz o seguinte: a história da redenção deve ser contada por homens e mulheres redimidos, ou nunca será contada. Não há nenhuma ordem no Novo Testamento para o pecador ir até a igreja buscar o evangelho. Mas há muitas ordens na Bíblia para que a igreja vá até o pecador levar o evangelho. James Draper continua dizendo: a responsabilidade do cristão não é trazer o perdido ao evangelho, mas levar o evangelho ao perdido, ir lá junto com ele, aonde ele está, e contar para ele quem é Cristo. Nós ficamos felizes, diz James Draper, quando um perdido vem à igreja e ouve o evangelho. Mas a responsabilidade do cristão é levar o evangelho até o perdido. Nós vemos nesta fala do James Draper que ele está certo, pois a igreja, fugindo por suas vidas no momento de intenso sofrimento, ela está levando o evangelho. A função central do pastor é pregar o evangelho. A função central do pastor é treinar pessoas para pregarem o evangelho. Todos precisamos trabalhar junto para o reino de Deus. Quem deve pregar o evangelho? Eu e você. Esse texto, ele nos chama à nossa responsabilidade. Uma segunda pergunta é: qual o objetivo da pregação? Para que pregamos? Só para cumprir uma tabela? Só para dizer que somos crentes bons? Não. Veja o verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos anunciando a Cristo. Nós estamos contando a história da redenção. Nós estamos mostrando para as pessoas como elas podem deixar as trevas e vir para a luz. Como elas podem deixar a morte e encontrar a vida. Como elas podem deixar o sofrimento e encontrar a felicidade. Qual o objetivo de pregar o evangelho? É obediência à ordem de Cristo. É anunciar a verdade de nosso Senhor. Para que consigamos anunciar o evangelho, nós precisamos de algumas atitudes. A primeira delas é abandonar o preconceito. Você viu para onde que Filipe foi? Ele desceu à cidade de Samaria. Os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus. Eles eram uma raça de mestiços do Reino do Norte. Israel, ele foi conquistado pelos assírios. As pessoas influentes foram levadas pelos assírios para trabalhar nos palácios. As pessoas que não tinham influência na cidade, elas ficaram lá na terra, morando na terra. E os assírios também foram morar ali na terra. Aquelas pessoas sem influência se casaram com os assírios e nasceu um novo povo, os samaritanos. Os israelitas verdadeiros, os judeus, começaram a odiar este povo mestiço. Tanto que eles tinham um lugar diferente de culto. Um judeu estava caminhando numa rua e vinha um samaritano, o judeu desviava, mudava de calçada. Era uma relação de ódio. E Filipe desce até Samaria para pregar o evangelho, quebrando o preconceito, mostrando que o evangelho desfaz mágoas, mostrando que o evangelho entra aonde a sociedade, a política, a racionalidade não consegue entrar. Uma segunda atitude, se queremos pregar o evangelho, precisa ser tomada. Nós precisamos anunciar a Cristo. As pessoas precisam não apenas ouvir o evangelho, mas ver o evangelho em nós. Atente para o versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Eles estavam atentos ao que Filipe estava dizendo, ouvindo as coisas que Filipe dizia. E olha, vendo os sinais que ele operava.
Aqui no texto, na situação, eram sinais milagrosos que serviam para confirmar a autenticidade do ministério de Filipe. Hoje, as pessoas não vão ver sinais em nós, sinais milagrosos, mas elas vão ver uma vida transformada. Elas vão ver alguém que roubava e deixou de roubar e agora trabalha e usa seu dinheiro para ajudar as pessoas. Elas vão ver alguém que usava a sua língua para falar palavras torpes, palavrões impensados, mas agora usa os seus lábios para louvar a Deus. Elas vão ver alguém que amava prazeres ilícitos e agora ama servir ao Senhor. O evangelho precisa ser visto e ouvido. Qual que é o objetivo? Pregar o evangelho. Como fazê-lo? Quebrando preconceitos. Indo até pessoas que são excluídas, pessoas que precisam do evangelho. O evangelho, para ser pregado, ele precisa ser visto e ouvido. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós lemos Tiago, ele nos diz, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvinte. Ouvir e praticar. Ouvir entra em nosso coração, e o praticar em nossa vida faz com que as pessoas vejam a palavra em nós. As pessoas estavam ouvindo Filipe falar de Cristo, mas elas também estavam vendo Cristo na vida de Filipe. O verso 7 continua, os sinais. Espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ele descreve os sinais. Como eu já disse, possivelmente isso não vai acontecer conosco, salvo seja a vontade de Deus. Mas uma vida transformada, isso as pessoas veem. Já diz um certo teólogo que a única Bíblia que o ímpio vai ler é a vida do crente. Repito, a única Bíblia que o ímpio vai ler é a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. E por fim, a nossa terceira pergunta foi: o que acontece após a pregação? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Sempre que a palavra é pregada, alguma coisa acontece. Pessoas se convertem, outras ficam cheias de inveja e de ódio. Aqui no texto relata um momento bom. Veja o verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe desceu a Samaria, pregou o evangelho, as pessoas ouviram. Elas olharam para a vida dele e viram o evangelho. Elas viram os sinais que confirmavam a sua autenticidade, a autenticidade dele como um diácono de Cristo. E essas vidas foram transformadas. E houve grande alegria naquela cidade. O que acontece após a pregação? Acontece alegria, acontece transformação. Mas para que isso aconteça, é preciso um grande trabalho. Um grande edifício é sustentado por um grande fundamento. E a construção de um fundamento dá trabalho. É um buraco enorme a ser feito. Você enche ele de ferragem, de concreto, dá trabalho, é caro, e é uma coisa que ninguém vê, mas é algo importante. Por isso, pregar o evangelho, orar pelos pregadores do evangelho, enviar seminaristas para o seminário, orar por estes seminaristas, contribuir com o sustento dos servos de Deus, com o sustento dos seminaristas. Tudo isso é essa ferragem, é este trabalho oculto que ninguém vê. A sua vida devocional no dia a dia faz parte deste fundamento. Sua vida de oração no seu quarto em secreto faz parte desse fundamento. Seus jejuns fazem parte deste fundamento. São coisas que ninguém vê, mas contribuem para a pregação do evangelho. São as ferramentas que Deus nos deu. Nós precisamos trabalhar pregando o evangelho, porque 2 Coríntios 4:4 está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que eles não vejam a luz do evangelho. Veja, você vai falar do evangelho para alguém que está cego. Nós dissemos que as pessoas precisam ver o evangelho em nós, mas antes nós precisamos lutar para que a cegueira seja removida. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. É contra isso que precisamos lutar, para que haja grande alegria na cidade, para que o evangelho entre no coração das pessoas, para que eles sejam libertos da opressão espiritual, para que as pessoas sejam libertas do pecado, para que elas possam usufruir da alegria de estar na presença do Pai, de falar com alguém e ouvir resposta para suas orações, de ouvir cura para os seus sofrimentos. Alegria, houve grande alegria naquela cidade. Se você lê os frutos do Espírito, você vai ver que a alegria é um dos frutos do Espírito. Nós estamos cheios de alegria quando estamos obedecendo, quando estamos fazendo a vontade de Deus. Talvez você se lembre do Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à presença de Deus. Nós vemos aqui pessoas impulsionadas a pregar. Talvez impulsionadas pelo sofrimento. Alguém disse que eles só pregaram porque estavam sofrendo. Não. Eles pregaram porque amavam a Deus. Se eles pregassem só por causa do sofrimento, não faria sentido eles pregarem enquanto ainda estavam sofrendo. Eles fugiriam disso. No entanto, eles foram impulsionados a pregar por Deus. E Deus usou uma circunstância desagradável para isso. Deus nos chama através de circunstâncias agradáveis e nos impulsiona a pregar por amor. Por que nós pregamos o evangelho? Porque amamos a Deus. Não porque amamos as pessoas. Às vezes a gente vai pregar por alguém que não conhece. Amar exige conhecimento. Como que você ama alguém que você não conhece? Mas você conhece a Deus, o seu Pai, o seu Senhor. Então você prega porque ama a Deus. E é Ele quem nos impulsiona a pregar. O objetivo da pregação é anunciar a Cristo. Não é anunciar uma vida melhor, não é anunciar saúde, não é anunciar felicidade. O objetivo da pregação é anunciar a Cristo. E o resultado da pregação são vidas transformadas. O resultado da pregação é alegria. Dito isso, meus amados, eu quero fazer algumas breves aplicações. No filme Corrente do Bem, o garoto que teve a ideia de multiplicar o bem para 3 pessoas, ele morre no final. Eu dei spoiler, desculpa. Mas, na vida real, aquele que realmente faz o bem às pessoas em uma proporção muito maior do que uma corrente é Cristo Jesus. Ele está vivo. Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele deu aos seus filhos a tarefa que foi dada a ele: anunciar o evangelho, anunciar vista aos cegos, anunciar vida aos mortos, anunciar salvação em Cristo Jesus. O primeiro impulso missionário foi uma perseguição. Mas o maior impulso missionário é o amor de Cristo ardendo em nosso coração por aqueles que não conhecem o evangelho. Devemos ser impulsionados a pregar o evangelho pela glória de Deus, por amor a Deus. Esse é o nosso chamado. É isso que devemos fazer. No filme Corrente do Bem, ele se limita a fazer o bem a 3 pessoas. E pede que essas pessoas façam o bem às 3 pessoas. Imagine se você, durante um mês, pregasse o evangelho a 3 pessoas. E no mês seguinte, a 3 pessoas. E no mês seguinte, a 3 pessoas. 12 meses no ano seriam 36 pessoas ouvindo do evangelho. Sabemos que nem todas irão se converter.
Mas você terá cumprido a sua missão, terá sido obediente 36 vezes no ano. E pregar o evangelho não é deixar o seu afazer, a sua vida, para ir pregar o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar a Cristo enquanto você está vivendo a sua vida. Eles estavam fugindo e enquanto eles fugiam, eles anunciavam a palavra. Você pega Uber para ir de um lado para o outro na sua cidade. Você já pensou em entrar no Uber intencionalmente para falar do evangelho para a pessoa que te ouve? Você pega ônibus. Eu não sei se ainda vão ao banco pagar boleto, acredito que não, com as novas tecnologias, mas um momento ou outro você está numa fila com alguém desconhecido e você pode falar do evangelho. Esses são aqueles evangelismos rápidos com pessoas que não conhecemos. Mas existe aquele evangelismo mais profundo e demorado, que é um evangelismo baseado na amizade. Você conhece a pessoa conhece você, existe uma confiança, existe uma troca de informações pessoais. A pessoa fala dos problemas, então você tem a oportunidade de falar do seu maior tesouro, Cristo Jesus, nosso Senhor. Pregar o evangelho precisa ser intencional. E essa é a nossa segunda aplicação. Para a nossa terceira aplicação, nós precisamos fazer o que Felipe fez. Romper com preconceito, romper com ódio, romper com barreiras que estão só em nossa mente. Felipe foi até a cidade dos samaritanos anunciar um judeu que morreu na cruz. E houve ali grande alegria. Talvez você é chamado para pregar para pessoas de classes sociais elevadas. Talvez você foi chamado para pregar para pessoas de classes sociais muito mais baixas do que a sua. Talvez haja em seu coração preconceitos quanto a isso. Talvez haja em seu coração preconceitos quando você foi chamado para pregar a pessoas que tiveram estudos mais elevados do que você, um doutor, um sábio, um PhD, alguém muito estudado na vida. Talvez você precise quebrar estes preconceitos para anunciar a Cristo. Talvez você não consiga, ou acha que não consegue, falar do evangelho para crianças. Talvez você precise pregar este preconceito, porque pregar o preconceito é uma forma prática de nos avançarmos na ordem que recebemos de pregar o evangelho. Nós rogamos ao bom Deus que continue impulsionando homens e mulheres a pregar o evangelho. Pastores, presbíteros, diáconos, toda a igreja foi chamada a pregar. Que o Senhor nos impulsione, que o Senhor encha nosso coração de desejo para essa tarefa tão sagrada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, minha irmã, e que o Espírito Santo aplique essa mensagem em seu coração.